Ok? Então teve que suspender aqui. Então, esse lado, ele é muito, a gente precisa ver, ó, versículo 14, graças te dou, nós estamos falando sobre antropologia aqui, né? Falando da criação espiritual do ser humano, inclusive da alma e do espírito, está escrito, graça te dou, visto que de modo assombroso ou assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus formou o ser humano de uma forma assombrosa e maravilhosa. Então eu acredito que tem muito mais do que simplesmente ter feito um corpo, muito mais, tem algo atrás disso aí, muito mais tremendo, que ser humano nenhum possa ter a capacidade de compreender. Deu para me entender como é que é? Entendeu? Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Olha o que está escrito, presta atenção no versículo, que por trás desse texto tem uma revelação, a gente tem que entender isso. Você não tem que ler a Bíblia de forma assim, ó, versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido como na profundeza da terra. Quer dizer, eu fui colocado, eu fui trazido para esta terra. É mais ou menos o que o texto está dizendo. Tem alguma dúvida? Viu o que eu estou falando? É como se você fosse trazido para a terra. Você vai viver um tempo na terra lá, depois tu vai voltar, hein? Mas tu vai viver um tempo aqui, mas depois tu vai voltar. Esse voltar aqui não quer dizer que o homem vai voltar, vai encontrar com Deus, porque na verdade o tempo que o ser humano viver na terra, ele tem que viver com muita sabedoria, com entendimento e principalmente tendo relação com Deus, relacionamento com Deus. Versículo 16. Deixa eu estar. Nós lemos 15, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, mas na minha versão os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O que é uma coisa informe? Ainda estava sendo formada, não tinha uma forma definida e Deus já sabia quem eu era, quem você era, tá? E no teu livro foram escritos todos os dias, os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Amém? Então, quer dizer, o ser humano foi colocado na terra. Nós fomos colocados na terra. Nós vimos de algum lugar de Deus e fomos colocados aqui dentro de um corpo que é terra, que é água, 70% água e o resto é terra. Tabatinga, né? Nós somos, existe uma espécie rara. Nosso corpo, ele tem uma espécie rara de lama, de barro, né? É uma tabatinga especial que Deus criou lá, tá certo? Se você for, inclusive o ser humano, a gente tem gordura, tem água e tem barro no nosso corpo, e uma pessoa de 70 quilos mais ou menos, se fosse aproveitar o corpo de um ser humano para alguma coisa, daria para fazer 100 gramas de sabão, né? Você serve para alguma coisa, pelo menos, né? 100 gramas de sabão. Deve custar o quê? R$1, né? Uma barrinha de sabão. R$2 no máximo. Não é verdade? Humanamente falando, a gente não vale nada, né?
vamos dizer assim, corporalmente falando. Mas nós temos uma essência dentro de nós, sabia? Porque o que mais Deus quer é o nosso espírito, é a nossa substância espiritual. Por que eu digo isso? Olha o que está escrito em... Aí você, esses versículos, você vai anotando aí na apostila, por algum lugar aí, ou no caderno, entendeu? Que é importante. Ó, Eclesiastes 12, versículo 7. Olha o que está escrito. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Quem achou pode ler? Hã? Ninguém achou ainda? 12, 7. E o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Deu para entender? Eu quero só te informar o seguinte: toda vez que se nesse estudo de antropologia, toda vez que a gente lê espírito, vai estar com letra minúscula, amém? Que não se refere ao Espírito de Deus, se refere ao espírito humano. É o Espírito de Deus. Isso aqui é para a gente poder entender. Porque se você for ler, pensar que Deus deu o Espírito Santo para todo mundo, não é verdade. O Espírito Santo Deus quer dar para todo mundo, mas muita gente não quer o Espírito Santo. Então, agora, o Espírito de Deus, o Espírito do homem foi dado a todo homem. Deu para entender isso? Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. O pó volte ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, da onde que vem o nosso Espírito? Vem da onde? Vem de Deus. Nosso Espírito vem de Deus. Por isso que eu tenho essa tese de que primeiro que foi criado não foi o corpo, primeiro que foi criado foi o Espírito. Deus somente botou o Espírito dentro de um corpo, e que quando a gente morrer, o corpo vai voltar para o pó e o Espírito vai voltar para Deus, porque veio de lá. Deu a entender? Aqui nós temos uma morada temporária. Nosso corpo é somente uma casa, uma habitação do nosso espírito. Nós somos uma casa, uma moradia. Qualquer hora nós vamos se mudar. Amém ou não? Viu? Essa é a verdade. A gente vai, a qualquer hora nós vamos se mudar. Viu? Então não adianta. Essa é a verdade. Então, o Espírito volta para Deus. Deixa eu te explicar. Volta para Deus não no sentido de de todo mundo ser salvo, não, tá, gente? Volta para Deus é porque volta pro domínio de Deus. Deus é que vai. Porque por enquanto. Ele é que vai julgar. Por enquanto, nós é que fazemos o que queremos. Com o nosso corpo, com o nosso espírito, a gente tem decisão de fazer o que quiser. Deus não se interfere nisso. Deus não se interfere nisso. Deus fala assim: ah, mas Deus podia resolver isso. Não, Deus deu, agora é com a gente. Livre-arbítrio. Deus não interfere na nossa decisão. O que você quiser fazer na tua vida, tu faz, o problema é teu. Deus não vai pegar você, não vai para lá não, vai fazer o que eu quero, não. Você vai fazer o que você quiser, com a tua alma, com o teu corpo, com o teu espírito, você que vai fazer. Agora, um dia vai ter que prestar conta comigo, só isso. Entendeu? Um dia vai ter que prestar conta comigo. Lê para mim aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo. Isso nós estamos na introdução da antropologia, para entendermos essa questão do ser humano em si.
Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Paulo dizendo o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Qual é o tesouro que a gente tem? O nosso espírito. O nosso espírito é um tesouro. E o que é um vaso de barro? O nosso corpo. O nosso tesouro é o nosso espírito. E o nosso corpo é o vaso de barro que, opa, caiu no chão e quebrou. Né? Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deu a entender, né? Acho que eu vou ligar esse ventilador. Vai ligar. Não gira não. Não, pera, não ligar mais. Pega de lá. Não, acho que tá. Quer que ligue aí, puxa? Entendeu? Então, dá para virar? Então, a grande verdade é que a gente tem um tesouro espiritual na gente. Deu para entender até agora? Alguma dúvida? Está dando para entender o que eu estou falando? É porque a matéria realmente ela é, né? Bem. Obrigado. Então o que nós vamos poder entender? Como é que a gente define uma pessoa carnal para uma pessoa espiritual? Né? Você já parou para pensar nisso? Poxa, fulano é carnal e fulano é espiritual. O que é espiritual para você? Nós vamos perguntar assim: o que as pessoas definem como uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa espiritual? Qual é a definição que mais, principalmente nós pentecostais, gostamos de dar para uma pessoa espiritual? Hein, Israel? Hein? Vocês? Que busca mais a Deus. Tem? Pensa assim também. Pensa assim também? Amém. Mas a maioria das pessoas, o que acha de uma pessoa espiritual? Pula, roda. É. Esse é o... não é verdade? Quer dizer, às vezes uma pessoa que na verdade está lá pulando, não estou dizendo que você sentir a presença de Deus é errado, e você se manifestar muitas vezes com um gesto, né, alguma coisa corporal, isso está errado, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a gente tem que saber que muitas vezes quem está fazendo isso de forma carnal e não espiritual. A intenção é carnal. Ele está dando lá, pulando, fazendo, mas ele tem uma intenção carnal. Ele quer se mostrar, ele quer provar alguma coisa para alguém, ele tá. E tem aquele espiritual que às vezes não faz nada disso. Ele tem uma postura ali, ó, certo, ali, né? E alguém fala: poxa, fulano não dá um glória, né? Mas às vezes ele está ligado, na verdade, às vezes ele está prestando atenção, às vezes ele está absorvendo aquilo. Porque às vezes a pessoa acha que quem é espiritual é quem dá glória a Deus toda hora, é quem fala em línguas às vezes toda hora, é quem profetiza, é quem isso, quem aquilo, mas muitas vezes não é isso. Então, como a gente vai definir uma pessoa carnal ou espiritual? Primeiramente, o carnal é aquele que tem tendência para as coisas da carne, humana. E eu já vi, e eu conheço gente que ele é membro de uma igreja, ele vai ao mundo direto. Inclusive eu conheço gente que vai sempre estar muito em busca de Deus com uma única finalidade: tentar se livrar da natureza carnal dele. E não resolve, porque tem gente que ele está sempre em busca de alguma coisa assim, dentro da igreja, no monte, e vigília, isso e aquilo, para tentar se livrar de um impulso carnal dele, mas na verdade está nele já. Eu conheço pastores, líderes, que você olhava assim: rapaz, o homem é de Deus, é fogo puro, está no mundo direto, mas caiu, pecou, está com outra esposa.
traiu a mulher. Ué, o camarada não vivia orando? E a gente não achava que era espiritual? Entendeu? Então, o espiritual, ele tem uma outra maneira de se comportar. Por exemplo, quando a gente fala de espiritual, não estamos falando de espiritual, de buscar o Espírito Santo. É espiritual o Espírito dele. Vou dar um exemplo para você. Qual é o exemplo que eu vou dar? Vamos fazer uma campanha de avivamento espiritual. Eu já preguei muito em campanha de avivamento espiritual, né? Tem muito, né? Não existe? É campanha, como é que fala? É campanha mesmo. Culto de avivamento, né? Culto de avivamento. Vamos fazer um culto de avivamento. E qual a expectativa que as pessoas têm no culto de avivamento? De serem batizados no Espírito Santo, de serem renovados espiritualmente, de receber dons espirituais, não é isso? Que é a expectativa da pessoa que vem em busca de uma renovação espiritual. Aí ele acha que essa renovação espiritual tem a ver com o Espírito Santo, mas a renovação espiritual tem a ver com o nosso espírito, e não com o Espírito Santo. Você precisa aprender, nós precisamos aprender que nós precisamos renovar o nosso espírito, não o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de renovação, mas o nosso espírito precisa. Deu a entender isso? Está escrito isso na Bíblia onde? Claro, no Salmo 51, do 10 em diante. Dá uma olhadinha só nesse texto, só para a gente poder entender. Renovação espiritual, renovação espiritual é o que Deus quer na gente. Renovar o teu espírito. Não tem gente que tem um espírito caidinho, desanimado? Ele está com um espírito desanimado? Não tem gente assim? Quando alguém não quer vir para a igreja, é por quê? Porque o espírito dele está desanimado. Está fraco? É ou não é? Então, o que está escrito no Salmo 51, do 10 em diante? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, com letra minúscula, é bem claro isso, um espírito inabalável. Está falando que é o Espírito Santo? Não. O que tem que ser renovado? O teu espírito, o nosso espírito. Ele tem que ser renovado, entendeu como é? Então, toda vez que você for buscar uma renovação espiritual, você tem que renovar o teu espírito que está talvez desanimado. Renove o teu espírito lendo a Bíblia, renove o teu espírito orando, renove o teu espírito louvando, renove o teu espírito adorando, renove o teu espírito vindo para os cultos, mas renove o teu espírito. Uma outra coisa que eu acho nesse versículo aqui, é que não está falando assim, eu quero outro espírito, eu não quero mais o meu. Não, não tem como trocar de espírito. O que é teu, é teu. Amém? A única coisa que você pode fazer é renovar ele, mas trocar não pode. Ah, eu quero ter o espírito de fulano. O espírito de fulano é dele, o teu é teu. Quando Eliseu pediu, eu quero porção dobrada do teu espírito, ele não está falando do espírito sair do Elias e entrar no Eliseu, não. Ele está falando da coragem, da vivacidade, da energia de Elias. Eliseu estava pedindo isso, e não que o espírito do Elias saísse e entrasse nele, porque senão seria uma reencarnação, sei lá, ou uma transferência de espírito, né? E isso não existe. Eu não posso ter o teu espírito, você não pode ter o meu na forma literal, mas você pode ter o meu ânimo. Poxa, eu queria ter a ousadia do pastor Paulo, da pastora Marinela, pastorear, eu queria ter essa energia. É diferente.
Aí você anda muito com a gente que vai ter, né? Porque quem anda é assim que faz. Se você andar muito com a pessoa, você pega o jeito dela. Não transferência de espírito, mas o jeito da pessoa. Se você andar muito com a pessoa, você vai pegar, vai falar igual, vai fazer tudo que a pessoa faz, você vai fazer igual. Né? Eu que viajo muito, eu vou às vezes em estado aí que eu volto falando igualzinho eles, né? Porque a gente pega o jeito das pessoas, porque está convivendo lá, né? Eu fui para Paraíba, fiquei eu e ela 20 dias lá, ficamos, demorou sair aquele negócio que eles falaram. Até comer cuscuz a gente passou a comer, né? Cuscuz amarelo, é ou não é? É bom, é bom. Por causa do costume, nós pegamos o jeito deles. Coisa boa a gente traz para a gente. Então o texto está dizendo: cria em mim, ó Deus, não está dizendo? Um coração puro. Criar é criar. Agora renovar é renovar. Viu a diferença? Agora, olha o que está no versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, então ele conseguiu distinguir o que é espírito humano e o que é Espírito Santo. Isso aqui é muito bom, hein? Você que está, para a gente aprender. Quer ver? Versículo 12, o que diz? Olha aqui. Toma e dá-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me Com espírito voluntário. Minúsculo de novo, não está? Espírito voluntário? Não está? Espírito voluntário. O que é o espírito voluntário? Aquela pessoa que está sempre, onde tiver brecha para eu fazer a obra de Deus, eu estou. Onde tiver oportunidade para eu fazer o trabalho do Senhor, eu estou. É o espírito voluntário. Então o que eu estou dizendo é que a gente, como seres espirituais, e que moramos numa habitação carnal, humana, de forma temporária, nós precisamos renovar o nosso espírito. Deu para entender? Nós somos espírito, alma e corpo. Agora, quando o teólogo ele separa o dicotomista, ele diz que o espírito, perdão, ele diz que alma e espírito são tudo a mesma coisa. Eu não acho que também está errado. Mas também quando aquele teólogo acha que o homem é espírito, o homem é corpo, tricotomista, também não acho que está errado. Depende da visão, de como você está enxergando essa verdade na Bíblia. É claro que você vai sair daqui talvez com a definição, se você é tricotomista ou dicotomista. Você vai sair com a definição. Até aquele louvor, o sentar, esse logo era o Espírito. Espírito, alma. Espírito, alma e corpo, é o louvor da harpa. Aí, você tem essa visão, mas você pode sair daqui acreditando, não, a Bíblia, porque a Bíblia, ela é vamos dizer assim, uma colcha de retalho, né, que você precisa, ou então quebra-cabeça, que você vai ter que se encaixando, por isso que a teologia é assim, a gente estuda uma matéria, aí muita coisa não ficou clara naquela, a gente vai estudar outra, vai esclarecendo. E agora eu entendi aquilo lá. A outra lá atrás eu entendi nessa. Acontece isso na teologia, sabia? Que o que você não entendeu na escatologia, às vezes você vai entender na antropologia. O que você não entendeu na antropologia, você vai aprender na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E vai por aí fora. Tá bom? Tá dando para entender até agora ou eu estou confundindo tudo, né? Tá. E às vezes a gente está preocupado em confundir os irmãos. Tudo bem.
Então o ser humano é espírito, nós viemos de Deus, o pó veio do pó e vai voltar para o pó. O espírito veio de Deus e vai voltar para Deus. Isso já estamos definidos nisso, né? Outra coisa que a gente tem que estar definido é que primeiro, baseado em Salmo 139, 14 até o 16, baseado nisso, e também baseado na sequência de 1 Tessalonicenses 5, 23, nós fomos criados espiritualmente primeiro e depois foi feito o corpo. Alguém já ouviu falar nessa loucura que a gente está falando aqui? A gente está falando um negócio meio doido, né? Meio... Você já estudou isso? Deu para pensar nisso pelo menos uma vez? Já pensou? Então, primeiro foi feito o espiritual e depois foi feito o carnal. Se você for ler lá, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 30, vamos ler, do 32 em diante, você vai chegar à conclusão de que você foi feito primeiro espiritual e depois foi feito carnal. Pastor, como é que o senhor chegou à conclusão dessa? Eu falei, lendo, estudando, examinando. 1 Coríntios 15. Olha que nós estamos dando aqui. Por isso que é bom você anotar os versículos, porque esses versículos que eu estou falando, eles não são eles são importantíssimos nessas questões. Amém? Glória a Deus. Não, vamos ler o 35 adiante? Nota aí, 35. 15 e 35. 15 e 35. A questão é, mas alguém dirá, isso é para a gente entender um pouquinho a matéria passada, como é que os mortos ressuscitarão? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer, dá a cada um, uma de uma maneira e outro corpo de outra maneira. Então, o que você achou desse versículo aqui? Para afirmar o que eu estou falando, o que você achou aqui? O que você achou aqui nesse versículo? Tem que prestar atenção no versículo. Deus dá o corpo como Ele quer. Então quem é que deu o corpo? Deus. Se Ele deu o corpo, é porque já existia o Espírito. Ele vai dar alguma coisa para alguém se não tem? Vamos supor que não existe. Para Deus dar o corpo é porque tinha o Espírito, irmão. Essa é a grande realidade. Versículo 37. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser. Não, isso eu já lembro, quando o grão destruir. Versículo 38. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar a cada um, tal. Já lembro isso. Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma carne. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais.
outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos, olha aqui, há corpos celestes e há corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória do celeste e a outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E outra a das estrelas, porque até entre as estrelas e estrela há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo corruptível da corrupção e ressuscita incorruptível. Semeia em desonra e ressuscita em glória. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro é o espiritual. Deu para entender o que eu estou dizendo? Quem é que vem primeiro? O espiritual. Aqui matou, acabou, não tem escapatória. Quem é que vem primeiro na gente? O espiritual. Quem que Deus criou primeiro? O corpo ou o nosso espírito? Nosso espírito. Quem vem primeiro é o espiritual. Está na Bíblia. É um assunto que precisa ser estudado com muito cautela. Cautela e propriedade. Quem veio primeiro é o espiritual. Você não confunde. É ou não é? Você não confunde. Por isso é que os caras aí que ensinam a teoria da evolução, Darwin, acredita que o homem é uma simples evolução da natureza. A gente era macaco, e aí foi evoluindo e formou isso que é hoje. É mentira. Nós somos espirituais, nós viemos de Deus. Essa que é a grande verdade. Nós viemos do céu, nós viemos do espiritual. Primeiro foi criado o espiritual, depois o carnal. Deus botou a gente no corpo. Isso é o 30, qual versículo? 46 já? Passou para 46. Vamos continuar lendo. Falta terminar o 46. Parou no espiritual. 43? 46. 46. Tem certeza que eu já estou longe assim? Meu pai. O que vem primeiro é o espiritual, 46. Não está escrito na tua Bíblia assim exatamente? Ou não? Quem é que vem primeiro? Espiritual. Que vem primeiro é o espiritual. E assim, o que vem primeiro, não é o espiritual, no sentido não é o espiritual, no sentido da morte, tá? Tá bom? Depois, como é que é? Depois o espiritual. Aqui na verdade não é no sentido da criação, não, tá? No sentido da ressurreição. Tá bom, gente? Para a gente entender. Aqui porque o assunto é ressurreição e não criação. Pois assim está escrito. Qual? 46. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. O que está falando aqui da ressurreição? Tá bom? E como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do celestial. É claro que Paulo está falando aqui da ressurreição. Quando a gente ressuscitar, nós vamos ter a imagem de Cristo, do celestial.
e não do Adão carnal que caiu no pecado, tá bom? Isso é para a gente poder entender. Mas o que a gente está falando aqui? É que existe uma sequência espiritual, depois a carnal. Espírito, alma e corpo. É uma sequência. E se a gente for ler direitinho o capítulo 50, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo de 1 Coríntios, são 58 versículos, nós vamos chegar a uma conclusão desse gênero aqui que nós estamos colocando aqui. Deixa eu te falar aqui um versículo. 1 Coríntios 14, 32. Abre a tua Bíblia. Quem pode ler? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer, os, está no plural, não está? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer? Que nós temos uma essência espiritual dentro da gente que a gente pode controlar, dominar. A gente pode governar. Porque você pode governar o teu espírito. E o espírito aqui é a nossa impetuosidade. É a nossa, aquela impetuosidade fortalecida que você tem. Já vi pessoas falando assim: poxa, quando eu penso que não, eu já falei, eu não consigo me controlar. Quando eu penso que não, eu já fiz, porque eu não posso controlar os meus impulsos. Tem como ou não tem? A gente controlar? Ou a gente é incontrolável? Nós podemos controlar. Se você tiver vontade de falar alguma coisa com alguém, você pode decidir falar ou não falar, você que sabe. Você pode falar assim: eu vou deixar para amanhã isso aí. Eu tenho que resolver esse assunto com fulano, mas vou deixar para falar amanhã. Se você fizer com a cabeça quente, chateado, você vai acabar fazendo uma coisa errada. Então é melhor você deixar para tomar algumas decisões depois. Amém? Vai ter um intervalo agora, pastor? Tá. Já estava prevendo isso já. Amém? Então, que horas tem aí? Que horas? 10h20. Então nós vamos ter um intervalo de quantos minutos? 15? Tá certo. 20 minutinhos. 20 minutos de intervalo, a gente volta, vai até meio-dia. Ok? Então vamos lá. Deus abençoe a todos. Até a próxima.